Olá, Deus te abençoe. Bem-vindo mais uma vez a esta série Profecias à Luz da Bíblia. Eu sou o pastor Jefferson Neto, estou falando aqui de Boston, nos Estados Unidos, e nós estamos analisando o livro de Daniel. Nós já fizemos 2 vídeos com uma visão panorâmica do livro, você pode procurar aí nos arquivos, e começamos a estudar o livro de Daniel capítulo por capítulo. Hoje, portanto, estudaremos o capítulo 2 do livro de Daniel. O capítulo 2 desse livro é extremamente importante, tanto para o livro de Daniel como para toda a Bíblia, para o conceito escatológico da Bíblia. Porque embora o capítulo 1 também contenha codificadamente escatologia, no capítulo 2 a escatologia se abre de uma forma muito ampla, muito inteligível, e ela começa a estabelecer de forma sistemática a rota, os passos que a escatologia tomaria dali para frente. E como eu disse no primeiro capítulo do livro, embora encontremos a escatologia em muitos outros livros da Bíblia, inclusive no livro de Gênesis, tem escatologia espalhada por toda a Bíblia. Mas o livro de Daniel é o primeiro livro que sistematiza a escatologia, que estabelece a escatologia como um código sistemático inteligível. E Deus escolheu Daniel para esse papel no Velho Testamento. Portanto, quando nós estudamos o livro de Daniel, nós estamos indo na raiz da escatologia para aqueles que amam esse assunto e gostam de entendê-la. Então vamos ao capítulo 2 do livro de Daniel, que é o nosso assunto de hoje. O capítulo começa da seguinte forma: e no 2º ano do rei de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. E o verso 2 também diz: e o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Bom, esse capítulo é muito interessante porque, na verdade, a revelação começa com o próprio rei da Babilônia. E Deus tem uma razão para isso. Por que Deus não deu a visão a Daniel, como ele fez em várias outras partes do próprio livro? Visões claras que Deus deu a Daniel, estabelecendo também conceitos escatológicos. Mas no capítulo 2, a primeiríssima visão do livro de Daniel não é dada a Daniel, é dada a Nabucodonosor. E o próprio Daniel, quando vai interpretar o texto, ele coloca a Babilônia como sendo a cabeça, o rei Nabucodonosor e a Babilônia como sendo a cabeça daquela estátua, daquela visão, daquele processo escatológico. Portanto, o que Deus queria fazer ali, Deus queria unir algumas coisas naquela mesma experiência. Em primeiro lugar, Deus queria usar o próprio Nabucodonosor, que se estabelecia como sendo a cabeça de ouro, a Babilônia como sendo a cabeça de ouro. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 17, o grande problema da terra é a Babilônia, que a essas alturas já se tornou como que uma corruptora da terra. Ou seja, o sistema ganhou tentáculos, o sistema se expandiu de tal forma que tornou-se um império satânico, demoníaco, que corrompeu toda a terra. Mas tudo começa aqui, tudo começa com Nabucodonosor e começa com essa Babilônia territorial que hoje é o pequenino país do Iraque. E Deus estava, portanto, usando este lugar de cabeça do rei para dar o sonho ao próprio rei, para que ao ser interpretado o rei não tivesse dúvida de que Deus estivesse realmente falando ou determinando os acontecimentos. Em segundo lugar, Deus estava usando o rei para determinar a superioridade do seu poder sobre os deuses da Babilônia, sobre a idolatria babilônica, porque nenhum dos seus magos seria capaz de fazer o que o rei estava pedindo, porque o próprio Deus colocou algo no coração do rei que complicou consideravelmente a vida dos magos. Porque o que acontece é o seguinte: o sonho acontece, então no versículo 2 o rei manda chamar
os magos e os astrólogos para interpretar o sonho. O versículo 3 diz claramente que o rei estava perturbado, ou seja, Deus colocou uma perturbação no coração do rei com aquele sonho, porque o rei percebeu que aquilo não era um sonho normal, um sonho trivial. Aquele sonho tinha proporções sobrenaturais, mesmo que ele não soubesse explicar com essas palavras que eu estou dizendo, ele sabia que algo de anormal estava por acontecer por causa daquele sonho. Aí vem o versículo 5, quando o rei diz claramente para os magos, olha, porque o rei conhecia aqueles magos, o rei sabia que aqueles magos diriam qualquer coisa para agradá-lo e até mesmo para não correrem risco de vida. Portanto, o rei claramente diz para eles, olha, o negócio é o seguinte, eu estou mudando a estratégia, eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e então me deem a interpretação dele, para que não haja dúvida na minha mente de que realmente vocês são capazes de trazer a interpretação do sonho. Aquilo causou um pânico, um desespero no reino, porque a palavra do rei era lei, logicamente, e o rei tinha poder de deixar viver ou de mandar matar. E nenhum daqueles magos, nenhum daqueles astrólogos, encantadores, espíritas, era capaz de dizer para o rei o que foi que o rei sonhou, porque o sonho foi dado por Deus, o sonho não foi dado por Satanás. Se o sonho tivesse sido criado por Satanás, Satanás compartilhava o sonho para os seus encantadores, para os seus magos, estava tudo resolvido, mas Satanás não tinha autoria daquele sonho. Aquele sonho era um sonho divino. Deus havia dado a Nabucodonosor aquele sonho, porque aquele sonho revelava o desenvolvimento dos séculos à medida que os reinos se levantavam e à medida que reinos caíam. Aí no versículo 8, à medida em que os magos foram tentando manobrar o rei, ele diz, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo. E aquilo foi irritando o rei. E aí, portanto, no versículo 10, os magos cometem um erro muito infantil, um erro clássico que muita gente comete hoje em dia. Veja bem o que diz o texto, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Então o que eles deduziram? Em primeiro lugar, eles se achavam os melhores. Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem hoje. Quando a pessoa se acha o melhor ou a melhor numa determinada área, ou principalmente no que tange ao bom andamento da obra de Deus. Às vezes o indivíduo se acha o melhor pregador, ou o melhor cantor, ou o melhor conselheiro, ou o melhor pastor, ou seja lá o que for. Erro número 2 é a pessoa imaginar que porque ela não sabe aquilo, então ninguém mais também na terra poderia saber. Existem pessoas que se acham tão especiais e tão completas que se elas não sabem de determinada coisa, elas imaginam que ninguém também seria capaz de saber aquilo. E os magos de Nabucodonosor cometeram esse mesmo erro. Não há ninguém sobre a terra capaz de dizer tal coisa para o rei, porque nenhum rei pediria isso dos seus magos. Eles concluem dizendo assim, mas Nabucodonosor estava determinado a não ser enganado por aqueles magos. E aí no verso 12, portanto, ele ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia. É aqui que Deus entra. Eu vou te explicar por quê. Porque quando o texto diz que ele ordena a morte de todos os sábios, ele não está ordenando a morte de todos os magos, ele não está ordenando a morte de todos os encantadores da Babilônia, de todos os sábios. E nesta lista de sábio também entraria Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E quem sabe até outros que estavam em províncias diferentes, como Ezequiel, por exemplo, que estava numa outra província completamente diferente. Mas se a ordem do rei encampava todo o reino, todo o império, na verdade morreriam todos os sábios na terra da Babilônia, porque o rei se irou de tal forma que ele percebeu que estava sendo enganado. Quando Deus incluiu este desígnio no coração do rei, Deus estava mexendo com Daniel. Porque quando Daniel descobriu que, versículo 14, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei,
que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E aí Daniel, então, pede a Arioque que diga ao rei, que o leve à presença do rei, porque ele gostaria de falar com o rei, de pedir uma oportunidade ao rei. E aí, então, ele faz esse pedido no verso 16. No verso 17, essa informação que eu vou te dar agora é muito importante quando nós estivermos analisando o capítulo 3. Versículo 17 diz: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Bom, para quem não lembra, Ananias, Misael e Azarias são Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles trocavam os nomes desses homens quando chegavam na Babilônia. Portanto, eles ganham novos nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel fez saber a esses homens o que estava acontecendo para que tivesse, logicamente, parceiro de oração e apoio espiritual quando fosse à presença do rei. Então, no verso 19, Daniel é levado à presença do rei. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. Na verdade, no versículo 18, né? Ele então vai à presença do rei e pede ao rei esta oportunidade através de Arioque. Verso 19, a revelação foi dada a Daniel, e Daniel agora estava convicto do que o rei havia sonhado, porque Deus deu a Daniel o mesmo sonho que havia permitido ter o rei Nabucodonosor. Verso 25, nós temos Arioque introduzindo Daniel na presença do rei, e ele diz essas palavras: Achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E aí no verso 27, Daniel diz algo tão extraordinário ao rei, que aí você entende por que Deus escolheu a Daniel para ser esse profeta sábio, considerado, né, um dos homens mais sábios da terra. Por que Deus escolheu a Daniel para ser o detentor dessas revelações, para ver e entender coisas tão difíceis de serem entendidas? E tudo isso está, de certa forma, traduzido no versículo 27, porque no 26 o rei diz assim, o rei pergunta a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel já estava com o sonho na mão, já estava com a interpretação pronta. Aquela era a chance de Daniel tirar uma onda, se promover se ele quisesse. Entendeu? Que é o que muita gente faz hoje em dia. As pessoas usam os seus dons, usam aquilo que sabem para se promover sobre outras. E o que me choca, o que me impacta nesse texto de Daniel é exatamente a resposta de Daniel no versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Ou seja, nem sobre os próprios magos e os próprios encantadores Daniel tirou a sua onda. Ele não quis levar vantagem, ele deixou claro que aquilo não era para esses folgados, esses falsos profetas, encantadores, magos. Ele deixou isso bem claro, mas ele também não usou a situação para tirar proveito, ou seja, para tentar dizer: não, eu sou muito melhor do que eles, eu vou mostrar para o rei agora que eu sou melhor. Porque eles já estavam com a interpretação na mão. E verso 28 ele diz: Mas há um rei nos céus, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então ele diz, número 1, os astrólogos não poderiam fazer aquilo. Número 2, ele não se põe acima deles. Número 3, ele deixa claro que foi Deus quem deu aquele sonho para o rei Nabucodonosor. E número 4, ele revela ao rei Nabucodonosor o sonho e a sua interpretação. Bom, basicamente, eu não vou ler todo o texto da visão, logicamente, nós temos um prazo aqui nesse vídeo, o vídeo não pode ser muito extenso também, mas no versículo 31, então, Daniel começa a falar do sonho, descrever para o rei o sonho, e no versículo 38 ele começa o processo de interpretação. E a interpretação que ele dá basicamente é o seguinte: a cabeça de ouro é a Babilônia, o peito de prata
e ele diz no verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Portanto, o peito de prata era o reino que viria após a Babilônia. E aí nós temos um outro reino, um terceiro reino de metal, que portanto seria o reino que viria após ao que sucedia a Babilônia, portanto o terceiro na sucessão. E ele diz que terá domínio sobre toda a terra. E o verso 40, um quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Muito bem. Daniel sacramenta algumas coisas tremendas por toda a Bíblia ao dizer o que ele está dizendo aqui. A Babilônia é a cabeça de ouro, a Pérsia, que na época estava associada à Média, né, Média-Pérsia, mas que acabou apenas permanecendo a Pérsia. Portanto, a Babilônia é a cabeça de ouro, a Pérsia é o peito de prata, a Grécia era representada pelos lombos de bronze e Roma representada pelas pernas de ferro. E quando chega um pouco mais embaixo, ele diz no versículo 41, e quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro. E aí ele vai mostrando que haverá nesse quarto reino, que portanto era Roma, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, nesse quarto reino, que era o Império Romano, que seria o Império Romano e que foi, então haveria uma divisão no Império, e essa divisão estava representada pelos pés, parte de ferro, parte de barro. As pernas eram de ferro e os pés parte ferro, parte barro. E essa divisão é impressionante, que ela realmente acontece no quinto século, quando o Império Romano realmente se subdivide e, portanto, fica uma sede religiosa em Roma e a sede imperial, a sede militar, política do Império, então é transferida para Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. E nós vamos falar sobre isso especificamente em outros capítulos do livro. Mas Daniel estabelece a rota, nós não podemos mudar isso nunca mais. Tá? Ao dizer que a Babilônia é a cabeça de ouro, então nós entendemos que nada acontece acima da cabeça. Então quando a minha cabeça é o limite, é o meu limite. Daqui para cima não acontece mais nada. A cabeça controla o corpo. Então o que Daniel estava dizendo é que o que quer que acontecesse depois dessa situação, todo o corpo escatológico, todo o desenrolar do império satânico seria controlado pelos espíritos babilônicos, porque a Babilônia estava sendo estabelecida como cabeça de toda aquela sequência imperial. No capítulo 17 do Apocalipse, João fala, na verdade o anjo que está orientando a João fala de 7 impérios. Se nós contarmos a Babilônia, Roma, Pérsia, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, nós só temos 4 reinos. Então nós precisamos de outros 3, né? Que na verdade João está incluindo o Egito e a Síria, que também foram reinos que influenciaram a Israel anteriormente à Babilônia. E portanto o sétimo, que nós vamos falar disso numa outra oportunidade, que é o império que viria depois do romano, porque tudo está na sequência, não existe uma razão aqui para nós tirarmos o sétimo império da sequência, e esse império, portanto, seria o Império Otomano, que é um império islâmico que surgiu sob o governo de Otomano I. Mas isso aí é um assunto para uma outra oportunidade. Mas o que eu quero mostrar é que, embora o Egito e a Síria sejam incluídos na conta em algum momento também da escatologia, Daniel deixa claro que o que quer que aconteça escatologicamente falando tem que ser a partir da Babilônia, porque ela é a cabeça. Portanto, a cabeça controla o corpo, controla os movimentos do corpo, e é por isto que no livro do Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18 e parte do capítulo 19, nós temos 2 capítulos e meio só tratando da queda da Babilônia. Ou seja, o grande problema da terra é a Babilônia. O grande espírito que corrompeu a terra é o espírito babilônico. Portanto, a Babilônia é a cabeça de toda essa estrutura satânica que se revelou ao longo do tempo e que hoje corrompe a terra e que, portanto, é a estrutura, o espírito e o sistema que
que se prepara para revelar o anticristo sobre a terra. O anticristo vem, logicamente, de toda esta corrupção babilônica que se desenvolveu ao longo dos anos. E quando nós falarmos um pouco mais sobre isto, certamente vai ficar claro para vocês qual é a relação direta que a Babilônia tem com a manifestação do anticristo. Bom, e o texto termina, logicamente, com Daniel acertando aquela interpretação e deixando claro que a cabeça de ouro era a Babilônia, o peito de prata era a Pérsia, os lombos de bronze era a Grécia e, portanto, a parte de ferro era Roma, sendo que nos pés esse império se subdividiria numa parte mais frágil e numa parte mais forte, portanto, deixando claramente delineado como que a história dos impérios prosseguiria. Você vai ver nos capítulos seguintes, principalmente a partir do capítulo 4, seguindo o capítulo 4, porque o capítulo 3 é uma continuação do 2, eu já vou explicar isso para vocês no próximo vídeo. Você verá que todo o desenrolar agora respeita, obedece essa sequência estabelecida pelo capítulo 2. Por isso que é super importante nós termos entendido o capítulo 2 do livro de Daniel com esta visão da estátua de Nabucodonosor. Tá bom? Bom, muito obrigado. Eu espero ter trazido aí um bom esclarecimento para vocês. Esse capítulo 2 realmente é desafiador. E continue conosco no próximo vídeo. Nós estaremos analisando o capítulo 3 do livro de Daniel. Muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.